Shalom, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, pela página do Facebook. Hoje nós estamos aqui reunidos como a igreja do Senhor Jesus, como o corpo de Cristo, crescendo em graça, sabedoria e maturidade, caminhando e avançando no caminho no qual Deus nos confiou, que é propagar e levar o evangelho do reino de Deus. Então, seja bem-vindo. É uma alegria grande ter você aqui conosco. E eu já peço de antemão, comente a cidade no qual você está falando, o seu nome, como está o áudio, o som, e deixa aqui sempre uma pergunta para que possamos nos interagir, ok? Hoje, no Encontro Raízes, com um tema muito especial, conhecido por alguns, mas novo para muitos. É sobre o Kiddush. Nossa, Kleber, que palavra é essa? O que significa a palavra Kiddush? Hoje você vai saber e vai ficar por dentro do significado da bênção do pão e do vinho. Exatamente. Isso é o Kiddush. É uma bênção do pão e do vinho. Quando nós nos reunimos como a igreja do Senhor Jesus, como o corpo de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor do Shabat, amém? Nós fazemos a nossa ceia da comunhão. E esse ato simbólico é o Kiddush, ok? Então, fica comigo, que eu vou te explicar o significado do Kiddush. Bom, para que possamos entender o significado do Kiddush, nós precisamos voltar um pouco sobre as raízes da nossa fé. E aqui eu te pergunto, a sua fé, ela tem como base o judaísmo ou o romanismo? Quais são os fundamentos da nossa fé? Eu faço essa pergunta porque é importante a gente ter a consciência e a dimensão das bases da nossa fé. Da onde vem a nossa fé? Porque foi nos dado um evangelho de Roma, e não um evangelho do judaísmo, até mesmo porque Jesus, ele era um judeu, ele não era um romano, mas ao longo dos anos, a fé foi, aos poucos, perdendo a sua origem. E hoje nós conhecemos um evangelho que foram sofrendo transformações, vamos dizer assim. Foram sofrendo reformas, alterações, e a essência e os princípios foram, ao longo dos anos, se perdendo. E nós, como a igreja do Senhor Jesus, precisamos resgatar esses princípios, ok? Para que possamos realmente caminhar um caminho seguro do Pai, um caminho de volta ao Pai, um caminho aonde Jesus de Sião vai governar as nações. E há um movimento no mundo no qual as nações têm olhado para Israel. Por que as nações têm olhado para Israel? Porque há uma profecia bíblica que diz que de Sião, Yeshua, Jesus, vai governar as nações. E por ele ser um judeu, ele sempre foi um judeu e sempre será um judeu, ok? Nós precisamos voltar às origens desse evangelho. Então, fique comigo, que nós vamos fazer um bate-papo muito especial sobre o Kiddush. Mas antes, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que nós estamos entrando próximo à festa da Páscoa. É isso mesmo, a festa da Páscoa, o Pêssar. O que é o Pêssar? O Pêssar é uma palavra hebraica, ok? Traduzindo para o português, significa Páscoa. Simples assim.
Jesus, ok? Ele participou do Pêssar, da Páscoa. O ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos, ok? Se você pegar os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, e você estudar, você vai ver que o ministério de Jesus foram de 3 anos. E dentro desses 3 anos que a Bíblia relata sobre o ministério de Jesus, Jesus ele ceiou 3 vezes a ceia da Páscoa. Isso nos mostra que a ceia pascual, ela não deve ser feita, ok? Todo mês. Ela precisa ser feita dando continuidade no que Moisés estabeleceu lá no Egito, quando tirou o povo do Egito, quando libertou o povo das mãos de Faraó. E ali, no dia que Deus permitiu Moisés tirar o povo do Egito, ali houve um ato de sacrifício, ok? Ali um cordeiro foi morto, certo? O sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais da porta e o anjo da morte não entrou. Com isso, todos os primogênitos do Egito foram mortos pela mão de Deus. Mas aqueles que tinham sangue nos umbrais da porta, nada aconteceu. Deus livrou o povo do anjo da morte. E ali Deus estabeleceu esse dia como Páscoa, no Antigo Testamento. Só que Deus estabeleceu como um estatuto perpétuo. E nós precisamos ter esse entendimento que o ato de Deus tirar o povo do Egito, dar a vitória para o povo do Egito, estabeleceu ali um estatuto perpétuo, chamado Páscoa. E quando eu falo de estatuto perpétuo, eu digo que é perpétuo, é para sempre. Uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua, ela fica para sempre presa, até o final da sua vida, é irrevogável, não é verdade? A mesma coisa é a Páscoa. Como Jesus, agora nós vamos chegar aqui na nova aliança. Como Jesus era um mestre, ele estudou. O que ele estudou? Porque não existia Bíblia na época de Jesus. Você sabia disso? O que Jesus usava para poder ensinar a palavra de Deus? Nós precisamos ter essa consciência e ter esse entendimento. Jesus, ele usava a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Antes não existia Bíblia, existia a Torá. E por uma tradição judaica, toda criança, toda pessoa que nasce, ok? Em Israel, ela é ensinada. E a Torá, ela é passada de geração a geração. Amém? E Jesus, sabendo, conhecendo a Torá e conhecendo as leis de Moisés, certo? Ele deu continuidade à Páscoa. E uma nova chave foi virada, uma nova aliança foi formada, um renovo da aliança. Por isso que a minha Bíblia, sua Bíblia, ela é dividida em 2 partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A nova aliança, um renovo da aliança. E a partir de Cristo Jesus, aquele cordeiro que foi crucificado, morto, entregue ali, quando Deus tirou o povo do Egito, agora não precisa ser mais sacrificado.
Por isso que Jesus, ele se fez Cordeiro Pascual. Por isso que ele se entregou naquele madeiro, pela sua vida e pela minha vida. Amém? Uma nova aliança foi feita, um renovo. E em Cristo Jesus, nós não precisamos mais matar um cordeiro para simbolizar a Páscoa. Amém? Jesus se fez cordeiro. Então, esse ato dele se fazer cordeiro, hoje nós podemos reconhecer que Jesus, ele é o fruto da videira verdadeira. Nós podemos nos reunir como corpo de Cristo e podemos festejar, sim, o Pêssar, dando continuidade às leis de Moisés, instituindo o que Jesus veio e confirmou na nova aliança e dando continuidade. Então, a Páscoa, ela não é simbolizada, comemorada mensalmente, como se faz em algumas religiões. A ceia pascual, ela é feita anualmente, assim como Jesus fez. Isso é uma breve explicação do Pêssar, da Páscoa. Por que eu tenho falado do Pêssar e da Páscoa antes de falar do Quidush? Por quê? Porque Jesus, na Páscoa, quando ele ceiou a Páscoa, baseado no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, ele instituiu o pão e o vinho, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo. Ele instituiu. E esse ato que ele trouxe para a ceia pascual, na tradição judaica, ela é chamada como Kiddush. Amém? E é aí que nós vamos começar hoje a nossa aventura. Então pegue seu papel, pegue caneta e vamos anotar. Então, a palavra Kiddush, que é o ato, a comunhão que nós fazemos, em todas as nossas reuniões, nós fazemos o Kiddush, que não tem nada a ver com a Páscoa. Kiddush significa ceia da comunhão. Yeshua, Jesus, ele fazia Kiddush, realizava os Kiddushes com seus discípulos, em toda a comunhão. Ele fez churrasco de peixe com vinho, Kiddush. Ele multiplicou o vinho num casamento, também é um Kiddush. Ele tomou o Kiddush na ceia da Páscoa, dando continuidade na lei de Moisés. E nós precisamos entender que uma coisa é a ceia da Páscoa, em comemoração, em memória do povo do Egito, como Deus estabeleceu como estatuto perpétuo, como eu falei agora há pouco. E ali foi inserido, Jesus também trouxe o Kiddush para a ceia, mas o Kiddush, ela é uma ceia da comunhão. E nós podemos fazer a todo momento, desde que nós fazemos uma reunião, ok? Então, toda entrada de Shabat, como momento solene, como momento de santificação, de agradecimento, de busca, de reconhecimento da autoridade de Deus sobre a nossa vida, da autoridade de Jesus, como ele se instituiu o Senhor do sábado. Nós entramos no Shabat, realizando o Kiddush, que é uma ceia da comunhão. E o Kiddush, a palavra Kiddush significa santificação. Então, se você pegar o Google e digitar Kiddush, vai aparecer santificação. Amém? E como o Kiddush surgiu?
como o quiduche era feito lá atrás e como nós devemos hoje fazer o quiduche. Nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, o quiduche é uma santificação, é uma bênção. Olha que legal, é uma bênção. Você não abençoa o seu amigo, o seu irmão, quando você ora pela vida dele, quando você profetiza, quando você dá um abraço, quando você dá uma palavra de amor para o seu irmão, de fé, de esperança. Você não abençoa ele? O quiduche é uma bênção recitada sobre o vinho e o pão. O pão significa a presença de Deus e o vinho significa alegria. E nós pegamos esses elementos, ok? Santificamos eles ao eterno, ok? E santificamos o nosso Shabat, reconhecendo Jesus como Senhor do Shabat. E esse ato de santificação do Kiddush, nós podemos fazer ele na celebração de um casamento. Olha que legal. Podemos fazer esse Kiddush num batismo, num evento de comunhão com os nossos irmãos na igreja, a todo momento. Por quê? Porque é uma ceia da comunhão. E nós nos reunimos durante o ano todo, fazendo semanalmente esse Kiddush. Mas aqui o Kiddush, ele significa o vinho, não é o sangue do cordeiro. Na Páscoa, no Pêssar, quando Jesus festeja o Pêssar, naquela ceia da Páscoa, ele traz o pão, ele traz o vinho, e aí o vinho ali é o sangue do cordeiro, ok? Ali o pão é o corpo dele que foi entregue no madeiro. Ali o pão traz a essência em Jesus Cristo. Aqui na ceia da comunhão, o pão simboliza a presença do Pai e o vinho simboliza a alegria. E Jesus, ele participava de um jantar de Páscoa e ele aproveitou e realizou o Kiddush. Então, o Kiddush, ele não significa apenas santificação, mas ele significa também consagração e agradecimento. Olha que legal. Quando nós nos reunimos ali todas as sextas-feiras à noite, na entrada do Shabat. O Shabat é algo interno, não é algo externo. É um reconhecimento, é o quarto mandamento da palavra de Deus. Vem antes de honrar pai e mãe. E Deus, ele criou o sábado para nós. Então, o Shabat é a tradução do sábado. Deus criou todas as coisas em 6 dias e santificou o Shabat, o sábado. Amém? Glória a Deus. Estou desligando os microfones aqui. Então, o Kiddush nós podemos fazer em qualquer festividade. Você pode fazer um Kiddush da comunhão na sua casa, numa ceia, num jantar com a sua família, na comunhão com os irmãos na igreja. E o Kiddush é a bênção e é a ingestão de vinho e pão. Quando eu vou ingerir o pão e o vinho. É um ato cerimonial. Não basta apenas orar. Nós precisamos comer os elementos. Amém? Mas também não é comer apenas os elementos, ok? Para encher barriga, matar a nossa fome. Não. O Kiddush é comer como um ato litúrgico, cerimonial, simbólico. Não é apenas uma refeição. Amém? E de onde surgiu
o Kiddush. É aqui que eu vou te levar à origem do Kiddush. Até aqui, amém para você que está me acompanhando? Glória a Deus. Amém. Eu indico para você depois pegar esse estudo, essa aula de hoje e anotar. Anote ponto a ponto e busque na palavra de Deus tudo isso que eu estou te dizendo, te explicando e te mostrando, para que a sua fé seja testificada na palavra de Deus. Amém? Então bora lá. Gênesis 14, 18. Foi aqui que surgiu a tradição do Kiddush, que é o ato cerimonial, o ato litúrgico, simbólico de consagração. Em Gênesis 14, abre sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 14. Ora, Melquisedeque, versículo 18, perdão. Gênesis 14, a partir do versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que interessante. Aqui eu já vejo algumas chaves espirituais. A palavra sacerdote, se eu buscar no original, ela significa Elohim. Olha que bacana. Deus instituiu Melquisedeque como Elohim sobre essa terra, antes de Moisés. Olha que bacana. Seguimos. 19. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que bacana. Resumindo este contexto, Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns profetas, alguns estudiosos dizem que Melquisedeque ele teve a mesma simbologia, ele tinha o mesmo significado da presença de Jesus sobre a terra. Por quê? Porque ele era um Elohim, assim como Deus estabeleceu Moisés como Elohim também, assim como Deus estabeleceu Jesus sobre essa terra para ser Elohim. Deus tinha estabelecido Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. E por ser um sacerdote, Melquisedeque teve encontro com Abraão. E ali eles tomaram a ceia. Ele levou o pão e o vinho. E os dois tiveram ali um tempo de comunhão. E fizeram um kiddush. Amém? E depois desse ato, Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Sabe por que eu sei que ele reconheceu a autoridade que estava sobre o rei de Salém? Porque ele dizimou. Ele entregou os dízimos de tudo que ele tinha. E Melquisedeque significa, se você for procurar no hebraico, a palavra Melquisedeque significa plenitude. Uau! Coisa linda. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, que era rei de Salém, e significa plenitude. Ele não tinha apenas um nome, não era apenas um título,
mas era como algo instituído por Deus, como, foi dado a Jacó o título de Israel. Olha que bacana, Melquisedeque também tinha esse título, sabe, de significar a plenitude de Deus, de trazer a presença do Deus Altíssimo para a terra. Ele era um representante de Deus na terra. Por isso que ele era uma pessoa importante. Por isso que ele era um rei, por isso que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? E eu quero fazer abrir um parênteses, alguns parênteses. Noé. Como Noé conhecia a lei de Deus? Como Noé sabia diferenciar um animal puro de um animal impuro? Noé conhecia a Torá. Olha que bacana, olha que interessante. Noé conhecia a Torá. Aí eu te pergunto, quem ensinou a Torá a Noé? Olha que outro ponto interessante. Quando Deus estava falando para Isaac, Deus disse, lá em Gênesis 26, 5, eu vou te abençoar, porque seu pai Abraão foi fiel às minhas leis. Gozado. Olha, novamente um ato interessante. Abraão também era um conhecedor da Torá, das leis de Deus. Mas como que isso poderia acontecer se a Torá ela foi dada 500 anos depois no Monte Sião? E aqui eu vou desvendar esse mistério para você. Sabe por quê? Porque a Torá, ela já existia muito antes de ser materializada nas tábuas. E esses sacerdotes tinham um relacionamento aberto com Deus. E Deus entregava para os sacerdotes a Torá. Só que era a Torá de forma oral. Era uma Torá que ela passava de geração a geração. E, e em Melquisedeque, essa linhagem santa foi escolhida. Essa linhagem foi responsável de falar de Deus para a humanidade. Olha que coisa mais linda. Amém? E outro ponto interessante, nesse ato, ok? Do Kiddush, nessa comunhão, nessa santificação, nessa celebração, Melquisedeque transfere para Abraão a responsabilidade de ser um sacerdote do Deus Altíssimo. E olha que bacana, em Gênesis 14, 18, diz assim: ora, Melquisedeque, rei de Salém, perdão, trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho e comeu com quem? Com Abraão. Ele fez ali um cerimonial com Abraão. E esse cerimonial significou a transferência. Ele transferiu o chamado da sua linhagem para Abraão. Coisa mais linda, não é verdade? A Bíblia chama esses representantes de Deus aqui na terra como filhos de Deus, que é o significado da palavra Elohim. Sabia que você é um Elohim de Deus sobre essa terra? Você é um filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, filho de Deus, dessa linhagem. Até porque nós recebemos a promessa de Abraão. Amém?
Nós fazemos parte da promessa de Deus na vida de Abraão. E este homem encontra Abraão e o abençoa. E ele ali, Melquisedeque, estava na posição de autoridade. Aí eu te pergunto, chegamos aqui agora no clímax do nosso estudo essa noite. Qual é o significado da bênção? Se o Kiddush é uma bênção, é uma santificação, ok? É um ato cerimonial, é um ato de consagração e de bênção do pão e do vinho. Eu te pergunto, o que é esta bênção? Esta bênção é a transferência de poder e de autoridade. Então, quando nós nos reunimos ali, ok? Celebrando, cultuando o Deus de Israel, festejando e comemorando a entrada do Shabat com o Kiddush, e nós abençoamos os pães, né, e o vinho, e essa bênção dessa cerimônia é uma transferência de poder e de autoridade do Pai para o sacerdote e do sacerdote para os filhos de Deus. É uma transferência da autoridade. Comemos o pão e o vinho, assim como Abraão comeu. Eles não estavam ali apenas matando a fome, eles estavam fazendo um quidush, comendo cerimonialmente. E esse ato de comer é muito mais do que se alimentar. Esse ato de comer é uma fonte de bênçãos. Amém? Para as nossas vidas. E o fato de eu estar trazendo todo esse entendimento para você essa noite é trazer o simbolismo, ok? Do Kiddush para o nosso tempo, para as nossas vidas, trazer as bênçãos, amém? E nós precisamos aqui estar atento o que nós temos comido, sabe por quê? Se a gente come de forma errada, o que que nós trazemos para as nossas vidas? Maldição, não é verdade? Mas quando nós comemos de forma certa, nós trazemos bênção. E Melquisedeque entrega a bênção para Abraão. E ele come com ele o pão e o vinho. Os elementos são os mesmos, sempre pão e vinho. E Abraão, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, deu os seus dízimos de todas as suas posses. Amém? Até aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui? Glória a Deus. Aleluia. Continuando. Continuando. Nós vamos deixar agora esse contexto sobre Melquisedeque e vamos agora viajar em Êxodo 18, a partir do versículo 7, que diz assim: a palavra do Eterno. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Versículo 8. Depois Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho e como o Senhor os livrou. E se alegrou-se Jetro com todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios.
Versículo 10. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó, que o livrou o povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo, até naquilo em que se houveram arrogantes contra o povo. Então, versículo 12, então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel e comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aleluia. Esse comer, esse cerimonial, pois comeram diante de Deus. O conceito é o seguinte: aqui eu quero te explicar algo muito importante. Qualquer divindade pode habitar na matéria. Se tem um Deus e eu ofereço a esse Deus um alimento, eu bendigo a este Deus, oferecendo um alimento, e eu consagro este alimento a esse Deus. Te pergunto, qual é o entendimento espiritual dessa consagração? A essência daquele Deus passa a entrar no alimento. Então, quando nós consagramos ali o Kiddush ao Deus de Israel, reconhecendo que o Deus de Israel simboliza aqueles pães que estão ali, ele se materializa naqueles pães. Quando eu reconheço que Jesus, ele é o vinho, ele é a videira verdadeira, nele há alegria, ele se materializa naquele elemento. Então, quando eu consagro os nossos elementos a Deus, ok? A divindade do Deus Altíssimo e de Jesus passa a estar presente naquilo que nós consagramos. Amém? Isto é uma lei espiritual que serve para qualquer entidade, seja benigna ou maligna. Isso acontece com as coisas de Deus, mas também pode acontecer do outro lado também. Por isso que nós precisamos estar consagrando os alimentos no quais nós comemos. Então, quando você ingere e bebe, depois que você consagrou, ok? Ocorre aí um comer cerimonial. E este é o simbolismo. Amém? Então, quando eu consagro os elementos ao Deus Israel, consagro o Kiddush, e como esses elementos, ok? É como se eu estivesse ingerindo e habitando dentro de mim a presença de Deus e de Jesus. Esse é o simbolismo. Amém? Porque nós ingerimos um alimento consagrado a Deus. Por isso que não basta apenas orar. Não, há um mistério aqui. Devemos sim orar, mas há um mistério de consagrar e comer. Amém? E através disso, olha que bacana, olha o que a Torá diz. No alimento material, tem uma faísca, olha só que legal, que nos nutre e nos fortalece para a vida. Ainda mais quando ingerimos o alimento espiritual, que é o estudo da Torá, o alimento físico e espiritual, nos nutre e nos fortalece
para servir ao Eterno da melhor forma. Olha como esse ato do Kiddush, ele é importante para nós como filhos de Deus. Como é importante a gente participar dessa consagração. Amém? Quando o seu povo estuda diretamente a sua fonte e abençoa, ingere o pão e o vinho através do Kiddush. Olha que bacana, atraímos o Mashiach e a redenção. Vou explicar para você novamente. Quando nós ingerimos, quando nós buscamos, estudamos, ok? Consagramos os nossos elementos, fazemos o ritual da bênção do pão e do vinho, nós atraímos Jesus e a sua redenção. Isso nos prepara, olha que bacana, para um mundo renovado que vai culminar na vinda do Messias, que é aqui revelado no Kiddush. Amém? Eu quero deixar aqui para você a parte 2 do nosso estudo. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui, nós teremos a nossa reunião e vamos continuar a nossa aula, falando da bênção do Kiddush, atraindo Jesus à sua redenção, preparando o mundo, renovando o mundo e preparando para a volta do Messias. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Se você tiver dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou ter a alegria e o prazer de responder as suas dúvidas. E te peço, deixe um clique, se inscreva no nosso canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse evangelho, a essa restauração do evangelho do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Um abraço.